pessoal, sejam muito bem-vindos. Mais um episódio aqui do nosso Geração G4, o podcast do G4 Educação, onde a gente convida alguns dos nossos alunos, alguns dos membros do G4 Clube, para que eles venham aqui e entregar para vocês um pouco do conhecimento, um pouco da experiência que eles têm tido na jornada deles como empresários, empreendedores, gestores. E, eventualmente, que esses insights, esses conhecimentos possam ajudar você também no seu negócio, na sua jornada aí. E hoje eu estou com um convidado aqui que é muito especial por vários fatores, entre eles o fator de que ele entrou no clube com uma empresa e com o seu sócio, né, junto, e logo em seguida, um pouco depois, né, deles terem entrado lá no clube, eles resolveram criar uma spin-off, né, a gente vai explicar o que é uma spin-off daqui a pouquinho, e essa spin-off é, basicamente falando, né, uma nova empresa, então ele meio que deu um reset, digamos assim, na carreira dele, né, já era um empresário dentro de uma empresa que já estava lá há quase 20 anos, e aí resolveu criar um novo negócio e está estruturando esse novo negócio do zero, fazendo parte, né, aqui do G4 Educação, do G4 Clube. Então tem sido uma jornada bem interessante, a gente vai tentar captar um pouquinho dos aprendizados desses dois momentos da vida desse convidado. E eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos do que nosso querido amigo aqui, Vitor Leal, não é fundador, né, mas vice-presidente da JR Contabilidade e fundador, né, e CEO da Axen Consultoria, né? Pô, Vitor, obrigado aí por aceitar o nosso convite aqui, de vir aqui trocar essa ideia, né? Aluno nosso, você lembra a turma que vocês fizeram? Foi a primeira, né? Ou foi a segunda? Perfeito, você esqueceu de mencionar o mais importante. O mais importante, eu sou né? cofundador do G4 Educação, que eu participei da primeira turma, no caso. É verdade. Né? Eu lembrava que tinha sido lá na Paulista, só não lembrava se era a primeira ou a segunda. Foi na primeira, né? Foi na Primeiríssima. Foi na primeira turma. Na verdade, como é que o G4 apareceu na nossa vida? Em 2018 eu vi a palestra do Thales no Conta Azul da Conta Azul. Que legal. E aí comecei a seguir o Thales nas redes e de repente ele aparece lá em janeiro, fevereiro. Em janeiro. Das nossas Dia 9 redes. de janeiro, se não me engano. Nas nossas redes sociais. E a gente está aqui hoje, a gente é cofundador do G4 Educação, membro fundador do G4 Clube, que a gente embarcou também na jornada. Verdade, vocês entraram na Itu, né? primeira leva de Itu, com verdade. 30 pessoas, ou menos um pouquinho de 30 pessoas. Acho que tinha umas 40, eu acho. Tinha 30 no primeiro encontro que a gente fez lá no espaço aqui perto, e em Itu tinha umas 40. Legal. Muito legal. E é uma jornada muito prazerosa, porque de lá para cá muita coisa aconteceu. Acho que eu vou ter a oportunidade de falar um pouquinho, porque o G4 transformou muito a nossa realidade. E isso legal. aqui a gente vai poder falar para você um pouco aqui, vou poder contar para a galera. Boa. Mas aí, para dar um contexto, né, antes de contar um pouco desses últimos 4 anos já, né? Desses 4 anos. 4 anos. Me conta um pouquinho de quem que é o Vitor Leal, de onde veio, né? E como que você chegou até esse momento de entrar lá na JR, né? Junto com o Fabiano, que inclusive gravou aqui comigo, né, alguns episódios atrás, e como que que é algo interessante, eu acho, né, para contar, como que foi essa jornada de você ter entrado nessa empresa e depois ter se tornado sócio, né, e vice-presidente. Conta aí pra gente. Perfeito. Pessoal, me chamo Vitor Leal, sou contador tributarista, que é um tipo específico de contador, porque tem especialidade na área tributária. Sim. É a minha vocação, minha paixão. Que legal. E sou pai da Sofia, de 12, o Arthur, de 8, e marido da Fabiana, que é minha sócia, uma tributarista fantástica. Minha jornada começa nos negócios, na verdade, aprendendo em 2005 como boy na JR Contabilidade. Eu entrei lá, entrei lá em 17 de janeiro de 2005, foi meu primeiro emprego. Seu primeiro emprego? Eu não tinha ainda nenhuma experiência profissional. Eu bati lá na porta do Zé, que é pai do Fabiano, meu sócio, meu sogro, virou meu sogro. Seu sogro? E é meu sogro. Ele é pai da Fabiana, pai do Fabiano. E foi lá onde eu bati na primeira porta, onde me deram a oportunidade. Então o Fabiano é seu cunhado, cara? Meu cunhado. Eu não sabia disso. Ué. Que legal. E a gente começou ali em 2005, eu bati nessa porta e ela me deu a oportunidade. Eu falei, cara, eu não sei nada. Eu estava naquela época buscando uma carreira em tech. Eu ia para fazer ciência da computação, tinha passado na Universidade Federal. Eu falei, cara, mas... você nem era formado ainda como computador? Aí eu tinha passado na Federal para administração, mas eu queria
ciência da computação, tecnologia, né? Tava ligado nessas coisas na época, eu sempre gostei muito de tecnologia. E aí, precisava trabalhar. Precisava trabalhar porque, pô, já precisava fazer minhas coisas e não depender de ninguém, eu queria independência. E aí, um tio meu me indicou para lá e, cara, eu não sabia nem o que era contabilidade. Meu avô era contador. Mas, pô, nunca conversei com ele sobre isso. Enfim, ele já tinha falecido em 97. E aí, eu acho que a contabilidade, ela me encontrou. Eu não encontrei a contabilidade. Então, bati nessa porta. Que legal. E ali eu comecei uma jornada de aprendizado. Eu disse, eu não sei nada, mas eu aprendo rápido. Legal. E eu sou esforçado. Legal. Se você me der uma oportunidade, você não vai se arrepender. Falei isso para ele, que é meu sogro, que é meu sócio, fundador da empresa. A empresa nasceu em 2003 e eu cheguei em 2005. Então são 18 anos, a empresa faz 20 anos agora. Quando você chegou lá, você lembra quantas pessoas tinha na empresa? Tinham 20 e poucas pessoas. 20 e poucas. Hoje tem quantas? 160 pessoas na empresa. Legal. E aí comecei ali aprendendo todo dia, fazendo serviço de boy e sempre fui muito dedicado, eu fazia as coisas rápido, eu aprendia. E essa evolução, o pessoal foi vendo que eu evoluía, apareceu a oportunidade de trabalhar na área fiscal tributária. E aí, beleza. Aí eu falei, cara, é aquele negócio, eu não sei, mas eu vou aprender. E aí, você não era formado? Não era formado. Eu não estava nem cursando nada, porque eu fiquei naquela dúvida de tech, enfim, administração. E aí eu não era formado, não fazia nada. E aí eu comecei a trabalhar. E aí, beleza, o que eu percebi? Que ali era o setor do escritório que tinha mais demanda, cara. Sim. O maior número de ligação. Porque a dúvida em relação a questões tributárias no Brasil, ela é inerente de qualquer negócio. O sistema ele é complexo. E aí eu percebi que ali tinha uma importância. Ali a gente podia... cara, eu posso aprender aqui porque aqui tem muita dúvida, muita pergunta. Sim. E eu percebi que os clientes ligavam para ali todo o tempo e precisavam de informações e que aquilo era importante para eles. Falei, cara, gostei. E eu mergulhei nesse universo tributário, comecei a mastigar e aprender todos os dias. 6 meses depois ali, eu já estava executando a operação como efetivamente um analista, né? Saí de um auxiliar para um analista. Depois eu fui cursar ciências contábeis. Só depois disso que você resolveu Só depois de cursar. 6 meses. E aí já apaixonado pelo universo tributário. Que legal. E já ajudando empresas a resolver essas questões complexas que envolvem. Então, cara, o caminhão tá parado na barreira, como é que eu faço para liberar aqui porque a nota tá errada? Como é que tira a nota? Isso foi me encantando, isso foi me trazendo um senso de que aquilo ali seria algo que efetivamente gerava valor. Era algo que gerava valor para as empresas. Sim. E que, se fosse bem feito, podia gerar mais, podia gerar resultado. Então, eu me encantei por esse universo. Fui ser contador, fui fazer ciências contábeis em 2006, me formei em 2010. Só que nessa jornada ali, no meio do caminho, eu já atuando de uma forma muito consistente, gerando resultado para a empresa, eu tive a oportunidade, na saída da Líder, isso eu tinha 1 ano e meio de empresa, de assumir a liderança, o posto. Antes de ali, de ser que formado? Eram 15 antes de ser formado. Caramba. Ali tinha umas 15 ou 16 pessoas, né? E eu me liderava, mas eu não era capaz ainda de liderar outras pessoas. Só que eu sempre fui deixa primeiro eu ter o problema para depois eu resolver. Sim. Apareceu a oportunidade, eu falei, eu quero essa vaga. Me candidatei para liderar um time. E o escritório, ele era um escritório importante na região. Já era muito importante. Em Três Rios, né? Em Três Rios. Três Rios fica no interior do Rio de Janeiro, perto da capital. A gente sempre teve clientes grandes. Clientes na capital, clientes realmente com um porte maior e, enfim, complexidades maiores. Sim. E eu já assumia responsabilidades grandes ali. Eu lembro que uma das empresas que eu fazia era daqui de São Paulo, que tinha uma unidade lá. E era do Ricardo Sendler. Ricardo Sendler foi um baita empreendedor. Eu fazia Senco, cara. Aí quando eu comecei a conhecer a história do Ricardo Sendler, eu li o livro Virando a Própria Mesa, me apaixonei. Falei, cara, eu faço uma empresa bacana aqui, eu acho que, e a gente tá dando resultado. Aí teve um mega problema, cara, na época. Eu consegui resolver um problema que os advogados aqui de São Paulo, eles estavam com dificuldade de resolver, era muito específico do Rio, resolvi, falei, eu acho que essa carreira nessa área, ela é algo que realmente me inspira muito, me chama atenção. Eu sou uma pessoa que naturalmente é curiosa. Que era a contabilidade tributária. Que é a contabilidade tributária, porque eu era focado na área fiscal.
E aí, cara, eu fui evoluindo, peguei essa oportunidade. Apareceu a oportunidade de liderar aquele time que estava ali. E tinha duas pessoas, uma pessoa muito mais experiente que eu, que tinha mais, sei lá, 5, 10 anos na minha frente de experiência de carreira. E tinha eu, que tinha muita empolgação. Eu ia perguntar isso. Então você assumiu essa liderança de um time de 15 pessoas. Com 1 ano e meio de experiência. Com 1 ano e meio. Essa era uma das minhas perguntas. Nesse time tinha pessoas mais experientes que você? Tinha pessoas mais experientes que eu. E como foi essa relação? Teve ali uma disputa, né? Mas assim, eu sempre me posicionei no sentido de que eu era capaz de conseguir resolver e eu ia me dedicar ao máximo. E aí, cara, desde o primeiro dia que eu assumi, eu comecei a comer ler artigo. Enfim, cara, eu sou muito workaholic para aquilo que eu Mas que eu tipo determino, de leitura né? que você estava buscando? Leitura na área tributária, contabilidade, gestão tributária, planejamento tributário, compliance, enfim. Tudo que era importante para uma empresa. E em termos de liderança, como que foi esse processo? Foi empírico, né? Foi no aprendizado, na prática. Aí eu me candidatei à vaga, tinha 2 pessoas. E assim, na época, a gerente do escritório é minha sogra atualmente. Ela olhou os 2 perfis, ela escolheu pro perfil. Olha, essa pessoa tem muita experiência, mas ele é talentoso. Legal. Dá oportunidade para ele. E aí aquele ciclo, né, PDCA. Só uma pergunta, ela já era sua sogra? Ela já era minha sogra, já. Não rolou nepotismo aí não, foi né? nepotismo não. Tô brincando. Porque sentar naquela cadeira era bem difícil. Jamais eu não faria isso. Não, eu sei, mas eu passei muito por isso, então é importante. Imagino. Então, a gente teve que provar para todo mundo que dava para sentar naquela cadeira com competência. Que legal. E aí ali teve esse momento onde você promete, depois você corre atrás, né? Exatamente. Ciclo PDCA. PDCA. Prometi que eu ia assumir aquele cargo e assim foi. Liderei aquele time, aprendi liderança na prática, como estando próximo das pessoas, ajudando elas a se desenvolver, fazendo o meu e tendo que liderar. E, cara, assim foi crescendo. Quando foi em 2009, a gente teve uma transição aonde o fundador da empresa, o Zé, ele saiu para um cargo público. E de 2009 a 2012, eu e Fabiana, a gente caiu para dentro, assumiu no escritório, a gente dobrou o escritório. Então foi uma jornada muito interessante. Em 2011 a gente construiu um prédio próprio, 5 andares, né, são mais de 3 mil metros quadrados de área. Um prédio que era o nosso sonho, porque a gente cresceu, a gente chegou num limite, não tinha mais para onde crescer. A gente fez uma aposta, vendeu o prédio para entregar com 1 ano, botou a grana toda em outro negócio e tirou do zero um prédio. E quando a gente mudou para lá, não tinha nem o 2º andar com piso pronto, mas a gente estava no primeiro, acomodou todo mundo em um andar só. E, cara, a gente acabou de construir o nosso sonho, mais uns 2 anos ali de obra, finalizamos o prédio, mas com muito orgulho daquilo que a gente tinha construído. E muito disso veio nesse você já estava como sócio? Nesse meio do caminho, ali em 2009, eu me destaquei, o setor fiscal era importante, onde tinha o maior número de pessoas, onde tinha as questões mais complexas, a gente tem empresas incentivadas, benefícios fiscais, enfim. Eu já estava me destacando, clientes olhando para isso de uma forma diferente, os clientes mais importantes sendo atendidos por mim na área fiscal, criando intimidade comigo. E aí, 2009 eu caso com a Fabiana. E quando vem a questão da aquisição do novo prédio e do crescimento ali que estava se desenhando, a gente estava acelerado, eu fui chamado, um belo dia, estava trabalhando, não sabia o que ia acontecer, eu fui chamado. E daí a família toda estava reunida, porque é uma empresa familiar, né? Então, consenso familiar, onde eu entrei na sala e eles me chamaram e falaram assim: olha, Vitor, a gente deliberou aqui, a gente acha que você está indo bem e a gente quer te dar a oportunidade de ser sócio da empresa. Cara. Né? Pô, isso é raro, hein? Por quê? A gente acha que você está vestindo a camisa. E minha mulher, é engraçada essa história, né? Porque primeiro o pai dela falou assim: Fabiana, você casou com o Vitor e tal, eu acho que ele está se destacando, estou pensando em chamar ele para ser sócio. Por quê? Sociedade tem que ser de contadores, você é advogada, você tem seu escritório, eu quero chamar ele para entrar na sociedade. O que você acha? Falou assim: não concordo. Você? Ela. Ela? Ela falou: não concordo. Mas por quê? Não, porque meu irmão é contador, isso é um negócio familiar, e eu não concordo se meu irmão não concordar. Por mim, não. Conversa com meu irmão primeiro. Mas por quê? Pô, você acabou de casar agora, vai separar?
Eu falei, pai, não tem nada a ver. Só que assim, chama meu irmão, minha mãe, se eles concordarem, eu concordo. Eu não vou assumir essa responsabilidade. Quer dizer, ela não queria que eu fosse sócio, tá vendo, minha mulher? Mas, enfim, foi um consenso entre eles e eles me aceitaram. Cara, quando você tem o teu nome ali no contrato social, o jogo muda. Né? Porque se você já vestia a camisa ali, aí você passa a dedicar suor, sangue e lágrimas para aquilo acontecer. E eu sabia que se eu me dedicasse bastante a partir daquela data, daquele dia, e fizesse a empresa crescer, a gente ia ter um legado. Ia deixar um legado que, primeiro, está alinhado com o propósito da minha vida, de ajudar as empresas a serem melhores. E a gente fazia isso muito bem, porque a gente teve sempre o nosso DNA. Over delivery, uma entrega além do contrato de contabilidade, além daquilo que a gente foi pago para fazer, a gente queria entregar muito mais. E aí eu sabia que eu ia poder fazer diferença na vida de muita gente a partir daquele dia, cara. E dali para frente foi uma jornada de crescimento. 2018 a gente dobrou de novo de tamanho para 21, 18 para 21 te dobrou. Nesse meio do caminho, o que aconteceu? Fevereiro de 2019 a gente teve aqui no G4. Sim. E no meio de um monte de startupeiro, empresa de tech, 2 ou 3 tradicionais, tinha 2 contadores lá na frente. Eu estava na primeira mesa, eu fui o primeiro a me apresentar. E, cara, o Fabiano contou isso no episódio anterior aí, né? A gente estava falando disso antes. E a gente era igual alienígena naquela turma, né? Mas a gente estava lá buscando o que a gente sempre foi treinado para fazer e sempre nos propusemos a fazer, que era buscar ser melhor. Legal. A gente, desde 2014, né? A gente faz isso junto, porque a gente tem um acordo entre eu e ele que a evolução ela tem que ser junto. Então, todos os cursos, todas as mentorias, tudo que é para evolução pessoal, a gente trabalha isso desde 2014, a gente faz junto para que a empresa ela cresça com mindset de crescimento dos 2 sócios. A gente não pode desnivelar em conhecimento. Isso é legal. Então, uma dica legal. Isso é importante para quem tem sócio aqui. O alinhamento ele tem que ser constante, tem que ser o tempo todo. Até né? porque vocês não podem estar falando 2 línguas diferentes, né? Sim. Imagina, se só um de vocês fosse lá pro G4, né, na imersão, ia voltar falando, de NPS, cohort, né, squad e tal, não sei o quê, e o outro sem entender isso, a possibilidade de um atrito é grande. É grande. Então, a gente tendo consciência que a gente tem que estar no mesmo nível ou próximo do mesmo nível sempre. Isso. E sabendo que a gente tem perfis diferentes, porém complementares, mas os valores são alinhados, o que é mais importante, né? A gente se complementa. Eu sempre fui mais acelerado, mais um pouco ousado, um pouco mais corajoso. E o Fabiano sempre foi o equilibrado, onde ele consegue, ali eu e ele, a gente consegue chegar sempre no acordo. Legal. Não tem nada que a gente não consiga chegar no acordo para que seja melhor para a empresa, tá? Então nem botando tanto, o nem tão pouco. na prioridade. Priorizando as pessoas que estão dentro do nosso time, né? O bem do negócio acima do nosso bem-estar, acima daquilo que a gente quer pessoalmente, mas alinhado com o nosso sonho. Acima do interesse pessoal. Então a gente evoluiu muito, né? Ali, e de 2018 para 2021 nós dobramos, e no meio desse caminho veio o G4, e com certeza o G4 ele tem um papel gigante nisso, né? Porque daquela primeira turma, a gente começou a desenhar um sonho que a gente teve em 2017. Em 2017, a gente estava nessa pegada de desenvolvimento pessoal. Né? Enfim, a gente, desde 2013, pelo menos, fazia benchmarks nos maiores escritórios do país de serviços contábeis para entender o que eles estavam fazendo de bom. E a gente, cara, em 2013 a gente fez uma visita que a gente ficou impressionado. Tipo assim, o cara, dois clientes dessa empresa eram... o faturamento anual nosso é o faturamento de 2 clientes do cara. Quando a gente viu aquele mundo, dali a gente não parou de correr. Então, trabalhando pessoal, em 2017 a gente fez o treinamento de programação neurolinguística, onde a gente declarou nosso futuro. E aí, nessa declaração de futuro, não era só uma declaração, tinha uma visão. Eu tive uma visão no exercício de PNL, e eu vi um escritório na Faria Lima. Eu vi o escritório, a janela, como é que era, o que passava, qual carro passava, quem estava comigo. Um exercício de declaração de futuro que ficou gravado. E eu acredito nisso, isso funciona muito bem, eu já visualizo muita coisa. E aí legal. O como a gente trabalha para chegar até lá. Mas essa visão, saber exatamente onde você vai estar. E o ano, a gente declarou em 2017. Quando em 2019 a gente veio para o G4, a gente viu o caminho do como. Como a gente poderia fazer. E naquela primeira turma ali,
a gente conquistou alguns amigos e os primeiros clientes de São Paulo. Olha isso. Então, veio o Luiz Calíquio, ele trouxe pra gente, um cliente nosso até hoje, que é a Ateliê Oral, foi o nosso primeiro cliente em São Paulo, que é referência aqui na área odontológica. E dali foi desdobrando para vários outros clientes. E a gente hoje tem uma série de clientes até dentro do clube, enfim, pessoas que só vieram e oportunizaram a gente chegar a São Paulo por causa daquela primeira turma. Que legal. Então, dali a gente acelerou. E de 2018 para 2021 a gente dobra de tamanho de novo, né? Os aprendizados que a gente teve no G4 trouxeram a gente para evoluir nesse nível, né? Uma visão onde a gente conseguiu conviver com pessoas muito melhores e maiores que a gente, aprendendo todos os dias, tendo oportunidade, que eu acho que isso é incrível, da gente sentar na mesa com pessoas que estão em jornadas lá na frente na jornada, estão antes na jornada, estão no meio da jornada. Momentos diversos. E ali eu digo que não existe nada que você não possa aprender com outra pessoa. Sempre um outro ser humano, ele pode te ensinar algo, não importa o tamanho que ele é, e você também pode ensinar para ele. Não importa se ele está 50 anos na sua frente. Você tem algo a ensinar e algo a aprender. Isso é interessante, porque isso é uma das coisas que perguntam muito para a gente aqui. O G4 Clube é para empresa de que tamanho? E, óbvio, né, a gente tem uma certa, um certo critério, né, para estar colocando lá realmente os nossos alunos que têm mais experiência. Só que, na verdade, não é uma coisa tão simples quanto o faturamento da empresa. É muito mais uma questão do que é que aquela pessoa, né, e o perfil dela pode agregar para o grupo como um todo. Então, nós temos, né, são a minoria, digamos assim, mas a gente tem empresas lá que estão na faixa de faturamento de 10, 20, 30 milhões. Sim. A maioria tá acima de 60, mas e como tem também algumas de bilhões, né? Umas 3, 4 lá que são faturamentos bilionários. E é exatamente isso. Eu já vi casos reais mesmo, não é hipotético, mas caso real, de empresário dessas empresas aí que faturam de 10 a 20 milhões por ano estarem ajudando, dando dica, dando orientação para o empresário dessas empresas que faturam acima de 1 bilhão. E a gente está nessa faixa, né? A gente está nessa faixa aí, se pegar os nossos negócios, a gente está nessa faixa. E, cara, porque a gente tem 1000 clientes, a gente conhece de pequenos negócios a negócio de bi. A gente tem um maior cliente com 2 bi para cima de faturamento, a gente tem pequenos clientes ali com 100 mil de faturamento. A compreensão de negócio que a gente tem é muito grande, né? Então a gente teve a oportunidade de várias vezes ajudar muitas empresas e essas empresas até virem a se tornar clientes nossos. Então a gente pôde ter essa oportunidade. A visão de 2017 que eu estava falando lá que eu tive, ela se concretizou agora em 2022, né? Dia 21 de dezembro a gente estava gravando o JR Meeting na sede do G4 aqui em São Paulo, na Vila Olímpia. E que só para explicar, pessoal, é uma convenção que vocês fazem, né? Isso, anual. A gente faz. Na pandemia surgiu, né? Nesse propósito de ajudar as empresas no meio da pandemia. A gente tinha 2 caminhos. Ou a gente virava vítima ou protagonista para os nossos clientes. O que a gente decidiu fazer? E isso aí vem pegada também muito de G4. Ser protagonista e transformar os caras. Porque quando os caras estavam ali, 13 de março de 2020, foi quando tudo fechou. Isso. A gente mandou todo mundo para casa no dia 17, eu acho, salvo engano. No dia 17 estava todo mundo em casa. Tava só eu e o Fabiano no escritório, mais 1 ou 2 pessoas, telefone e tal, e todo mundo em casa. E a gente, cara, o que a gente vai fazer para ajudar essas empresas a não quebrarem? A gente montou uma operação de guerra, fez uma sala de guerra, montamos uma estrutura onde começamos a fornecer consultoria gratuita para todos os nossos clientes, com um único foco, Tony. Não quebrar. Gestão emergencial de fluxo de caixa. Nós temos 4 consultores muito bons. Fundação Dom Cabral, Universidade Federal do Rio de Janeiro e outros que têm uma entrega de valor. A gente ligou para os caras, cara, o que vocês estão fazendo? Estamos sem agenda presencial. O presencial dominava ainda, né? Nós estamos em casa com a agenda liberada. Eu falei, cara, vamos fazer um movimento aqui para ajudar um monte de empresa a não quebrar. E o negócio é o seguinte, não tem honorário para isso. Se vocês quiserem ajudar algumas empresas no futuro, isso pode virar negócio para vocês, a gente tem um propósito aqui de apoiar. E a gente fez isso em 2020, não tivemos nenhum cliente que quebrou, nenhum cliente, isso nos dá muito orgulho, e ajudamos centenas de empresas a
não quebrar. Foi a primeira vez que a gente falou para os clientes, olha que nós somos escritório de serviço contábil, não paguem seus impostos, priorizem seus fornecedores, seus colaboradores, o resto, e olha que a gente também fazia parte do resto, o resto é o resto. Cara, mas esse movimento ele fez com que os nossos clientes não pedissem desconto, o máximo que a gente fez foi alongar prazo de pagamento e congelar honorários. Mas a gente não teve um desconto com isso e a gente se orgulha de ter feito esse movimento, porque a gente podia ter sido ali passivo diante da situação, mas venceu naquele momento o nosso espírito, né? O nosso propósito de ajudar as empresas. Então, dali surgiu naquele ano o JR Meeting no meio da pandemia. Entendi. Eu falei, Fabiano, a gente pode fazer um evento? Aí eu convoquei. E aí já tem 1 ou 2 anos que vocês estão fazendo aqui com a gente, né? Na verdade, tinha tido o primeiro em 2019 presencial, que ali não chamava Meeting ainda. 2020 a gente fez o online JR Meeting. E aí, cara, foi para 3.000 e poucas pessoas, transmitido ao vivo. A gente trouxe, o Alfredo falou, a Paula Sanz falou, a Renata da Winning by Design falou. Cara, a gente trouxe gente muito boa para falar. Fizemos um grande evento e a partir dali a gente entrega todo ano um conteúdo uma vez por ano. Esse ano vai ter um JR Meeting 20 anos, que vai ser especial, tenho certeza. Mas naquele momento ali, a gente estava gravando o JR Meeting e aí eu vejo no grupo o Rodrigo Fisman, ele fala assim, gente, estou entregando meu escritório. Estava na hora do almoço, eu estava almoçando, estou entregando meu escritório em São Paulo, na Faria Lima. Eu não tinha visto, estava almoçando, o Fabiano manda para mim e fala, Vitor, você viu isso aqui? E a gente estava na pegada já de crescer ali, já tinha crescido um ano bom. Mas não tinha escritório aqui ainda, Não tinha escritório, mas com o sonho lá e a visão desenhada em 2017 de ter escritório aqui. E aí, o que a gente fez? A gente trocou mensagem ali, eu mandei mensagem pro Fisman na hora, falei, Fisman, pô, tem interesse? Ele, pô, Vitor, tem 5 minutos, alguém me mandou mensagem, não sei se vai rolar, se o cara pegar, eu não posso passar na frente. Eu falei, cara, deixa eu ver amanhã. Eu tinha que ir embora naquele mesmo dia. E aí o Fisman deixou o meu sócio acessar, meu sócio foi, acessou, ele pegou, entrou no escritório, meu sócio aqui de São Paulo, Rafael, ele entrou no escritório, filmou o escritório todo assim, aí foi filmando, quando ele chega tem uma janela para Faria Lima, assim, ele passa assim, aí ele mostrou a janela, na hora que ele mostrou a janela, eu falei, cara, essa é a minha visão. Aí, quando eu vi essa imagem, de noite, aquele dia a gente fez um bate-volta para São Paulo. A gente saiu 5 horas da manhã, chegamos em casa 1 e pouca da manhã. Quando era 9 horas da noite no aeroporto, a gente tava voltando do JR Meet, eu falei, Fabiano, esse vai ser o ano que a gente vai abrir o escritório. Você lembra daquela visão de 2017? Era 9 e pouca no aeroporto, portão 4 do aeroporto aqui de Congonhas. Aí eu disse para ele, 2022 a gente abre o escritório. E vai ser esse escritório aqui. Aí a gente tem sempre um alinhamento muito bom. Porra, Vitor, será? Eu falei, cara, é a nossa hora. Vamos, com medo mesmo, não importa, vamos abrir porque tá aqui. Aí apertei a mão dele. Aí a gente já decidiu ali naquele momento. 23 de janeiro a gente estava com tudo certo. Inauguramos em fevereiro, você esteve lá inclusive, obrigado por você ter ido, porque foi importante. E ali a gente... Eu tinha esquecido, mas realmente era o escritório do Fisman, né? Do Fisman. E a gente recebeu vários clientes ali naquele momento, assim, a comunidade que o G4 cria, né? Só para contextualizar o pessoal, o Rodrigo Fisman é membro do G4 Clube também, e foi através de uma conexão, né, lá que surgiu no G4 Clube que vocês encontraram esse escritório, que hoje é o escritório da Axen. Que é o escritório da Axen compartilhado com o JR, porque hoje a gente tem um número de clientes importante aqui, né, em São Paulo. E dali a gente iniciou esse sonho e aí estamos agora nessa jornada, né, empreendedora novamente, que é um ano e meio surge a Axen. Vamos pegar esse gancho então do escritório. E aí, vocês entraram lá em 2022? 2022. Tá. E aí, foi por causa desse escritório que surgiu a Axen? Não. Ou melhor, peraí. Vamos lá. Explica pra gente o que é a Axen, né? Por que surgiu uma outra empresa e não a JR, né? Até com outra marca, com outro nome. Não sei se é o mesmo grupo societário ou se é outro grupo societário. E o que é, né? O que a Axen faz? Maravilha. Esse sentimento de empreender ali, ele surgiu, né, no ano de 2019. E a gente, como eu disse, eu sou contador tributarista, eu sempre tive o foco em gerar muito resultado através do tributário. O sistema tributário nacional, ele é complexo, é o mais complexo do mundo. As empresas elas gastam milhões, centenas de milhares de reais só para calcular e pagar seus impostos. Todo problema é oportunidade. Né? Desde 2013, a gente iniciou algumas pequenas alguns pequenos projetos
para ajudar os nossos clientes de uma forma diferenciada. E uma Tá. das coisas que a gente começou a fazer e que fez muito sentido era devolver impostos que eles tinham pago a mais ou indevidamente para o caixa da empresa. Uhum. Isso começou com iniciativas isoladas, escolhendo algumas oportunidades tributárias a alguns clientes. Só que no ano de 2019 a gente atingiu 50 milhões. Eu falei, caramba, isso ali com 10, 15 50 milhões recuperados. É recuperados. isso? Tá. Com 10 a 15 clientes. A gente falou, ok, por que não expandir isso? E aí a gente decidiu se aliar a uma grande marca. E a gente veio para São Paulo. A gente, enfim, tem alguns grandes players nesse mercado. Uhum. A gente olhou, analisou cada um deles. O maior não tinha flexibilidade, não estava adequado, por exemplo, às necessidades daquilo que a gente entendia que era importante, então faltava flexibilidade. O segundo maior não entregava com a qualidade que a gente achava que devia entregar para os nossos clientes. A gente achou uma bandeira aqui e a gente se filiou a um escritório aqui em São Paulo, Um escritório de advocacia tributária que estava abrindo um escritório de 50 anos, a Benício Advogados, que estava abrindo uma iniciativa de revisão fiscal tributária. Tá. Qual a diferença? Conheço o escritório. Você tem ali a parte jurídica, que rege todo o sistema tributário, toda a legislação tributária. Ela, obviamente, ela sai da lei, né? Uhum. Tudo nasce da lei. Sim. Só que você tem as questões administrativas, que estão vinculadas à Receita Federal. Declarações que são prestadas pelas empresas. Declarações e informações são prestadas pelas empresas todos os meses. Essa é a parte administrativa. Sim. Naquele momento, a Benício estava abrindo um braço administrativo, que era o One Group, que basicamente concorria com esses grandes players. Só que ela tinha tudo que a gente precisava. Flexibilidade, estava no momento certo, tinha oportunidade. E a gente resolveu ser o número 1, franqueado número 1 deles. Entendi. E dividir resultados, apresentando todos os nossos clientes para essa bandeira. E ali a gente escalou. Então a gente ficou 1 ano e meio com eles. Só que quando deu 1 ano e meio... 2020? 19. 2019. No ano que a gente fez a imersão. Uhum. E aí nasceu esse sentimento de empreendedorismo. Ele nasce porque você está no meio de um monte de empreendedor. Você está vendo as coisas acontecer. Gente que eleva a sua barra. E a gente resolveu iniciar aquela iniciativa ali. Tá. Daquele ponto a gente iniciou um projeto. E aí a gente conseguiu dar acesso a 100% dos nossos clientes a soluções de primeira linha. Entendi. First class. A gente trouxe um escritório de 50 anos, com experiência, e a gente explorou isso. Só que quando deu 1 ano e meio, o que a gente entendeu na jornada? Que a gente conseguia fazer. Tudo que eles entregavam, a gente era capaz de fazer. Tão bem quanto ou melhor. Porque a gente enxergou que era possível, dentro do nosso nível de relacionamento e carteira de clientes, fazer uma bandeira nossa. Tá? E aí foram meses de discussão, até que um sócio nosso aqui de São Paulo, ele saiu, ele foi o cara que trouxe a gente para a franquia, e ele falou, cara, eu estou procurando gente para empreender, vocês têm perfil, eu entendo do mercado, e vocês têm know-how, vocês foram o primeiro franqueado. Vamos abrir um negócio junto? Depois de várias conversas, frio na barriga, um monte de senãos, a gente decidiu, em agosto de 2020, abrir a bandeira nossa. E assim nasceu a Axin. A gente veio para São Paulo, discutiu isso num final de semana. E quando foi numa segunda-feira, a gente fez uma reunião. Eu trouxe um outro sócio, que é um cara que é ex-auditor, contador e advogado, para dentro de uma reunião, onde a gente expôs o que a gente queria, o que a gente sonhava, qual era o potencial. O business plan, que a gente tinha feito, traçado um business plan para poder ver a viabilidade econômica do negócio. E a gente trouxe o Newton, que é sócio, para cuidar, ser head operacional. Nisso surgiu, já era a Axen, né? Essa separação, digamos assim, né, da outra empresa, ela também entrou na sociedade? Foi uma separação, foi tranquilo? Como que foi esse processo? Não, na verdade a gente não separou. A gente criou um novo negócio dentro do nosso negócio. Como é que surgiu? Desculpa, gente.
Tô tossindo aqui, que ontem a gente estava no evento lá de venda, então foram o dia inteiro falando e agora a garganta tá complicado, faz parte. Faz parte. Mas como é que foi? A gente reuniu, eu e Fabiano, nós somos controladores, nós trouxemos pessoas para juntar conosco. A Fabiana, que é tributarista, ela já entende do tributário, já estava dentro do escritório e já atuava em contencioso e teses tributárias já há muito tempo. O Newton, que ele é contador, advogado e ex-auditor fiscal. E o Rafael, que entende do mercado. Ele passou pela maior empresa, ele ficou 15 anos na maior empresa do mercado, ele trouxe esse know-how. A gente se juntou, fez o business plan, discutiu isso numa reunião e a gente resolveu em agosto de 2020, agosto de 2020, abrir a empresa, agosto de 2021, perdão, abrir a empresa e iniciar. E iniciamos em 1º de setembro. E de setembro a dezembro a gente só preparou tudo, né? Do zero. E realmente foi do zero. A gente teve a iniciativa e a gente construiu tudo. Marca, site, modelos, treinamos pessoas, testamos sistemas, testamos tecnologia, criamos tecnologia e oficialmente em janeiro de 2022 a gente abre, em fevereiro a gente inaugura em São Paulo. Essa foi a jornada. Mas a ideia sempre foi ser aqui em São Paulo, né? Sim, porque calhou do escritório aparecer do FISMA em São Paulo, é onde estão as maiores bandeiras. Elas estão fincadas aqui. E daqui, como a gente quer explorar o Brasil, São Paulo era absolutamente necessário para que a gente pudesse ter referência, né? Uma marca nova, mas que traz por trás 20 anos de experiência na área tributária. Beleza. E me explica, então, o que é a Axen? O que é que ela faz para o pessoal entender? A Axen é uma empresa que transforma impostos em lucro. Mas como assim, Vitor? O que a gente faz no final do dia é verificar o que as empresas deixaram de observar na legislação. Isso vai de cadastro de produto errado, jurisprudência não observada, leis mal aplicadas, erros de gestão tributária, falta de governança tributária. Isso tudo gera uma recuperação de impostos que vem ou de pagamento indevido maior ou de créditos não aproveitados. 95% das empresas brasileiras, pessoal, pagam impostos a mais. A maioria delas não sabe disso. Por quê? Gestão tributária no Brasil é algo muito complexo, caro e ele não é algo que as empresas investem, na verdade. As empresas elas não cuidam da área tributária de uma forma adequada perante a complexidade. Até porque seria muito caro. Então, o sistema ele é um sistema que, de forma natural, ele vai gerar algum tipo de erro, tá? Algum tipo de falha. E qual que é o nosso trabalho? A gente mapeou todas as oportunidades tributárias existentes. Normalmente essa falha é a mais, né? A falha é para mais, porque as empresas pagam a mais. Óbvio. Porque o sistema é inteligente para descobrir quando pagou a menos, né? Não, na verdade nem tanto. Não? Nem tanto. Tá. Na verdade, como funciona? Dada a complexidade do sistema, você tem áreas dentro do tributário e o nosso foco é ser no futuro um one-stop shop de soluções tributárias. Você tem a revisão fiscal, que basicamente vai revisar 60 meses e devolver isso à vista para a empresa. Tá? Isso é em dinheiro em conta ou através de crédito para pagar os DARFs futuros. Basicamente é isso. Você tem compliance tributário, que como o sistema ele precisa de um N número de informações. Existe um sistema público de escrituração digital, SPED, onde as empresas informam item a item, nota a nota, uma série de dados. São milhares de informações mensais informadas para a Receita Federal. Um erro pode ser... a multa sobre um erro pode ser cobrada sobre o faturamento. Então, garantir que a empresa não erre ali é muito importante, porque a multa pelo erro, um erro dentro da declaração, pode ser mais caro que o próprio imposto do mês inteiro. Entendi. Existe isso. Você tem consultoria tributária que vai focar em um caso concreto, onde você vai gerar um resultado para a empresa, analisando todas as possibilidades que a legislação
ela dá para economizar tributos. Você tem ainda uma assessoria tributária e você tem outros desdobramentos disso. O nosso foco na Axen é revisar 60 meses, reduzir e monetizar tudo que foi pago a mais e gerar um legado de redução futura. Porque o que você pagou a mais atrás, para frente você pagou também. Então a oportunidade está porque o governo ele modifica as leis o tempo todo. Sim. A gente está conversando aqui há 40 minutos, mais ou menos 1,5 norma tributária já foi alterada no país. Esse é o nível de complexidade. Tá? Surreal. A cada 1 hora útil, aproximadamente 2,46 normas tributárias são alteradas. Então tem algumas sendo alteradas agora. O legislador, ele erra muitas vezes. Ninguém fala para esse pessoal parar, não? A reforma está aí, a gente está vendo isso no Congresso agora, então, só que a gente vai ter um período de transição que vai gerar mais confusão. Mais ainda, é nesse ponto que a gente é bom e é aí que a gente vai conseguir ajudar as empresas. Entendi. Então, no final do dia, a gente conseguiu mapear mais de 128 oportunidades, onde a gente aplica uma metodologia, um modelo, usando tecnologia, um data lake, que basicamente ele vai trazer dados da Receita Federal. 80% do que a gente precisa para fazer uma revisão fiscal está na base de dados da Receita. A gente cruza tudo isso nos modelos que a gente tem, utilizando a nossa metodologia, que é própria, e encontra créditos. Qual que é o potencial disso? Uma empresa grande, uma indústria, tá? Uma empresa do agronegócio. Vou falar da empresa do agronegócio. O agronegócio hoje no Brasil é o setor que mais cresce, tem um potencial gigante. Em média, uma empresa de agronegócio ela tem 10% de faturamento anual para recuperar relativo aos 5 últimos anos. Imagine 100 milhões, ela recupera 10. Imagine uma empresa industrial. O potencial dela é em torno de 3 a 5%, 3 a 5 milhões. Né? Nós temos vários cases e pela nossa quantidade de trabalhos executados, os cases eles cravam nesse range de 3 a 5%. Nós temos outros tipos de segmentos, como é o segmento de serviços e comércio varejista, que dá 2%, atacado ali 2 a 3% também. Então são números vultosos. Muitas das vezes as empresas vão buscar recurso no banco, mas elas estão sentadas dentro de um recurso que é gratuito, custo zero, e o melhor, o governo ele te paga com juros. Hoje, se você tiver 100 mil para recuperar, o governo te paga 130, porque a Selic acumulado de 2018 para cá é aproximadamente 30%. Então, isso é um trabalho que ajuda as empresas a ter mais rentabilidade, mais competitividade, mais caixa, mais economia e potencializa o negócio. Então, qual que é o nosso propósito na Axen? É potencializar, né, as empresas brasileiras, transformando impostos em riqueza ou em lucro. Chame como quiser. Mas o fato é que a gente está aqui para fazer justiça fiscal. O sistema ele gera essa complexidade toda e as empresas acabam se perdendo nisso, não tendo condições de calcular efetivamente aquilo que elas devem. E cada ponto percentual de margem, dependendo do segmento, faz uma diferença absurda, gigantesca, para que a empresa ela possa competir, às vezes, em mercados que são ultra acirrados. Né? Então, a gente em 1 ano e meio levantou 250 milhões de créditos. Você vê. Então, tem 1 ano e meio que vocês estão com a Axen, né? A gente está 1 ano e meio empreendendo aqui, aproximadamente. Né? Aí, a Axen, para a gente entender aqui, ela é, então, uma spin-off da JR, né? Exatamente. A JR é sócia da Axen? Não, nós somos sócio pessoa física. Tá. Né? Então são duas estruturas separadas, né? Separadas. Obviamente tem sinergia, né? Porque são alguns dos mesmos sócios, né? Mas na Axen vocês têm sócios diferentes também. Sim, e aí nessa jornada, para que a gente pudesse tocar os nossos negócios, eu e Fabiano co-CEOs, eu vim para vice-presidente aqui e assumi a presidência da Axen. Então a gente está se dividindo aqui, mas com o propósito de fazer a empresa alavancar, né, e ajudar os nossos próprios clientes da base. Né? O que fez mais sentido para a gente, Tony, para essa empresa nascer, foi que a gente conseguiria ajudar muito mais empresas do que aquelas primeiras iniciais que a gente ajudou lá. Então a gente agora expandiu para toda a carteira de clientes, expandiu para o Brasil. Né? Hoje a gente está presente em 12 estados do Brasil, com representações, né, com unidades nossas em 12 estados do Brasil. Já executamos aí... Específica da Axen. Mais de 200 projetos nesse 1 ano e pouco,
que geraram 250 milhões de dinheiro injetado novamente na economia, né? Entendi. Então, quando a gente fala de pagamento de impostos a mais, né, as pessoas podem achar, pô, mas está tirando dinheiro da Receita Federal e está devolvendo para as empresas. Ok, só que o dinheiro devolvido para as empresas, o que ele gera, Tony? Mais imposto. Mais empregos. Até mais imposto. Mais investimento, exatamente, mais investimento, mais tecnologia, P&D, mais faturamento, Sim. que vai gerar mais imposto, que vai gerar mais saúde, que vai gerar mais transporte, que vai gerar uma infraestrutura melhor, né, de transporte, que vai gerar, enfim, benefícios sociais. Então, é uma roda que se retroalimenta, né, é um ciclo vicioso. Recuperar impostos não é um ciclo vicioso, melhor dizendo, é um ciclo virtuoso, porque você está ajustando e colocando esse dinheiro de volta na economia, tá? A Receita ela não vai avisar as empresas, olha, vem cá, pega seu dinheiro de volta. A bem da verdade, tudo que muda aí é direito dos contribuintes, das empresas, né? Isso é tornado público às vezes 4, 5 anos depois. É um caso, efetivamente, que a gente pode falar a tese do século, que é a exclusão de um imposto da base do PIS e da COFINS, o ICMS. Ela se tornou, a tese finalizou em 2017, se tornou pública agora em dezembro de 22. Ou seja, a gente encontra hoje, todos os meses, nas prospecções que a gente faz, empresas que ainda pagam PIS e COFINS sobre o ICMS. Como pode? Entendi. Se o negócio foi definido lá em 2017. Simplesmente porque a Receita só deu publicidade a isso agora, em dezembro de 22. Entendi. E esse gap, o que acontece nesse gap? As pessoas que não têm uma assessoria especializada, elas não conseguem, deixam passar. E o que isso representa para o negócio? Pode representar o fim do negócio, porque está pagando imposto a mais, isso vai acabar virando um fator ali que vai diminuir a rentabilidade, o lucro, a margem, o caixa, ou pode virar um fator de sucesso. A gente acabou de sair de um evento ontem, onde é um segmento específico, setor farmacêutico, até foi um evento do Thiago da RM, que é nosso colega de clube lá. O segmento farmacêutico é top 3 que paga mais impostos. A cada 10 farmácias, por exemplo, 9 pagam a mais, e dessas aí, a gente tem 73% que não declara tudo que deveria, para poder, achando que está tendo alguma vantagem, mas na verdade, se a gente colocar tudo organizado, a gente consegue pagar menos do que essas 73% que pagam alguma coisa, deixam de declarar alguma coisa para pagar menos, achando que não declarar alguma informação para o fisco é a melhor forma de trabalhar. Vantagem. E é mentira, a gente consegue reduzir até 60% a carga tributária, em alguns casos, de uma farmácia comum. Então, só um título de exemplo do que existe, né? Me fala alguma coisa, Vitor, como que é esse papel? Eu queria entender um pouco mais essa mudança, né, de você estar numa empresa de 18 anos, né, que está fazendo 20 anos agora, de empresa como a JR, né, 160, né, colaboradores, 160 colaboradores. Super estabelecida, carteira com 1.000 clientes, né, voando, digamos assim, e começar um negócio, né, do zero, por mais que, beleza, deve ter bebido muito da fonte da própria JR, né, inclusive na questão da credibilidade, na questão de processo, né, na questão de até algum tipo de estrutura e tal. Mas como que foi essa mudança? Teve que ter algum tipo de mudança de mentalidade, do tipo, não, peraí, agora eu tô saindo de um negócio já super redondinho para um negócio, preciso me acostumar de novo com o caos, com as coisas vão quebrar no começo e tá tudo bem. Como que foi isso? Então, empreender dá frio na barriga, né, Tony? Né? Quando você se propõe alguma coisa, a gente dá frio na barriga. Exato. Só que esse frio na barriga, ele é bom. A gente fez se preparando para isso há muito tempo, né? E assim, teve que mudar muita coisa, porque tudo novo de novo, né? Tudo começa novo de novo. Você tirar uma empresa do papel e fazê-la acontecer é algo super desafiador. Então, eu acompanhei as trajetórias do G4, estão na mesma jornada, né? A jornada que você construiu lá, na salinha, que você postou esses dias. A gente começou numa salinha de uns 20 metros quadrados com 3 pessoas, né? Eu, Nilton e Fabiana, e o nosso sócio que vinha uma vez por mês para cá. E aí depois vieram as primeiras pessoas, a gente treinando, né? A gente aprendendo, né? A gente executando o processo, a gente fazendo recuperação tributária. Um dia eu sentei lá, cara, beleza, vou fazer uma recuperação tributária do Simples Nacional aqui, peraí.
pega os arquivos, joga no sistema, cruza dados, porra, mas não tá dando certo. Assim, foi nesse nível. De sentar mesmo, a bunda na cadeira e fazer a coisa acontecer. Sim. Dos documentos, do layout de documento, de criar os papers, os informativos, enfim, tudo que era material foi criado do zero. Você sai de uma situação onde você é co-CEO de uma empresa, você está bem estabelecido, para uma situação onde você precisa começar do zero. Você precisa ter humildade de aprender. A mudança, exato, é isso que eu ia perguntar. A mudança é muito assim, né? Você estava numa empresa já bem estabelecida, onde queira ou não queira, se você está fazendo, né, bem o seu papel como gestor, você está cada vez mais se desprendendo dos afazeres operacionais, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Você está cada vez mais no estratégico. Quando você resolve criar uma nova empresa, por mais, né, a não ser alguns casos, né, de que o cara não está criando uma nova empresa, ele está simplesmente investindo, né, ou fomentando e tal, que não é o caso, você realmente estava criando, né, você desce, né, desse nível estratégico para o nível operacional do negócio. Exatamente. Né, porque você precisa primeiro fazer, aprender, entender, para inclusive depois criar até os playbooks, né, documentação, tudo e tal, para depois, com uma jornada... Espero, né? E a gente sempre espera, né? Quando é uma segunda jornada, ela seja mais curta do que a primeira, para eventualmente você voltar para esse nível mais estratégico e menos operacional. Não exatamente, foi isso? Exatamente. Então, o que habilitou e facilitou muito esse processo? Porque a gente aprendeu muito com os nossos erros, né? Na verdade, o caminho mais curto é aprender com o erro dos outros. Então, a gente aprendeu muito. E a gente conseguiu construir algo pela experiência que a gente adquiriu, né? Esse tempo todo no mercado. Isso foi muito importante. Só que mesmo assim, mesmo com toda a experiência, cara, uma coisa está na cabeça, está na sua mente, outra coisa é executar. Sim. No papel é lindo, a execução é brutal. É soco na cara o tempo todo, né? Como o Thales diz. A planilha aceita qualquer número que você colocar lá, né? O mercado é outra história, né? A planilha é fantástica. Agora, a realidade, ela é dura. E aí você tem que ter estômago, tem que ter vontade, tem que ter garra. E você tem que convencer um monte de maluco que esse sonho ele vai ser possível. Então, a gente tem um sonho de recuperar 1 bilhão até 2027. A gente está no caminho. Acho que a gente... das grandes empresas aí que tem no mercado, ninguém fez o número que a gente fez na velocidade que a gente fez. Legal. Acho que é um bom começo, mas não é garantia de nada. Sim. Então, frase que eu aprendi com o Alfredo esse ano, aí no início do ano, diz ele que tomou do Mariano. Você tem que ter mais paixão pelo futuro do que orgulho do passado. Sim, eu vi. Então, estou tendo muita paixão pelo futuro. Sou orgulhoso de tudo que eu passei. A trajetória toda da JR, ela só por ter passado lá, é que a gente tem condição de estar empreendendo aqui e vivido experiências como a gente viveu, é que a gente tem condições de atender o mercado e a gente sabe que a gente é muito bom no que a gente faz. Sim. Porque a gente encontra empresa muito maior que a gente, que não faz do jeito que a gente faz, não faz melhor do que a gente faz, não faz com a velocidade que a gente faz, com a qualidade que a gente faz. Então a gente viu espaço para crescer. Você imaginar que você tem um universo de 95% das empresas que você pode ajudar. Isso é um oceano praticamente azul. Pode existir 100, 200 empresas, 300 empresas, tem mercado para todo mundo. Sim. É um mercado de 5 grandes empresas e talvez 100, 200 pequenos, então tem espaço para crescer. E aí quem vai se destacar é quem souber fazer melhor, com mais tecnologia, com mais rapidez, com uma entrega de maior qualidade, enfim, gerando valor. Então a gente tem gerado valor para muitas empresas, isso tem feito a diferença, está ligado e vinculado ao nosso propósito e a gente está avançando cada dia mais. E qual que é a ideia de como crescer, de como escalar esse negócio da Axis? Você falou que tem os 12... 12 unidades. Representantes, né? São 12 unidades. Tá. São duas vias de crescimento. Tá. A primeira é a expansão, que busca acessar pessoas que têm um nível de relacionamento, carteira de clientes, geralmente advogados, contadores, consultores de empresas, corretores de imóveis, lidam com empresas, né? Tem carteira de clientes e tem o principal, confiança e credibilidade. Porque quando você vai falar do assunto tributário, você não pode entregar para qualquer um. Sim, claro. a responsabilidade de fazer uma análise na sua tributação, na parte tributária da empresa. Isso é algo, primeiro, que
precisa de uma transmissão de confiança. Sim. Como é que a gente faz para acessar as empresas, uma via de acesso às empresas? É acessar pessoas que são referências, que têm confiança e que vão nos apresentar. Metade do caminho ele vem dessa transmissão de autoridade de pessoas que já têm. Esse é um ponto. A outra parte é a gente entregar para ele um serviço que seja de qualidade. Né? Relativamente, deveria ser fácil vender o nosso trabalho. Por quê? Ele custa nada. A gente investe na empresa durante os 60 dias, que é o time do projeto, e ela nos remunera caso a gente tenha algum resultado. Só se tiver resultado. Isso, ok. Só que qual que é o desafio? Existe no consciente coletivo uma série de mitos que precisam ser quebrados. Exato. Exemplo, se eu pedir dinheiro de volta à Receita Federal, ela vai me fiscalizar. Isso é um mito. Apenas 0,02% das empresas brasileiras são fiscalizadas. São 22 milhões de CNPJ, 5.641 procedimentos. Foi o último relatório divulgado pela Receita Federal. Ou seja, a gente não tem braço para fiscalizar e, pasmem, pergunte para 10 empresários quantas vezes eles foram fiscalizados nos últimos 10 anos. Você vai se espantar, provavelmente a resposta é mais do que 9 não foi fiscalizado. Ok? Esse é um ponto. Outro ponto é que meu contador já sabe fazer. A gente nasceu de dentro do escritório de contabilidade. É impossível gerir essa complexidade com serviço de conformidade, que é o que basicamente o escritório faz. Isso precisa você ter especialista, gente preparada. A gente tem gente ex-UI aqui em São Paulo, gente que sabe do métier do negócio, sabe fazer. São dois negócios diferentes. Bem, né? Diferentes. Como eu disse, em tributário você tem várias vertentes, né? E você pode monetizar de várias formas. Então, essa é uma via, e a outra via é você bater na porta da empresa e falar: olá, tudo bem? Eu sou a Axim, uma empresa que tem 1 ano e meio, né? Quero fazer a sua revisão fiscal. Vou mexer no seu tributário todo aí, se eu achar alguma coisa, você me paga. O que você acha disso? Cara, tá cheio de pilantra no mercado. Eu não te conheço, sai fora, tchau. Pum, desliga o telefone na sua cara. Então, o desafio de vender um produto tão complexo quanto esse também é grande. Também vender imersão e mentoria não é fácil, né? E aí é algo que a gente está trabalhando, mas a gente teve uma experiência muito boa. Nós participamos do nosso primeiro grande evento, foi ontem, só que a gente acertou no segmento, no timing e na proposta de valor. A gente fechou 66 contratos em um dia. Legal. Foi uma venda histórica. A gente nunca fechou 63 contratos, 66 em um mês. Então você tem que estar... O meu maior desafio hoje é a gente gerar uma atração em vendas para que isso gere uma receita previsível. Entendi. Esse é o primeiro foco. E o próximo viés é ter receita recorrente com outros produtos complementares. Porque a receita recorrente ela vai gerar ali um colchão de segurança. Exato. E a gente consegue entregar muito valor também na receita recorrente. Só que eu vim de uma escola onde eu tenho 1.000 clientes indicados. Sim. A escola que eu tenho que estudar agora, ela precisa gerar negócio o tempo todo, com todo mundo, e isso é um baita desafio, cara. É um desafio. Eu vejo aqui o pessoal do G4 batendo meta no final do mês. Cara, esse nível de entrega que a gente tem que ter de um time comercial para poder chegar lá, né, para chegar no 1 bilhão. Entendi. Então, um dos canais é esse dos representantes, né? E o outro seria essa questão do inside sale. O inside sales com outbound, né? Outbound, legal. Claro, o inbound funciona, a gente está começando agora a testar. Funciona o inbound, claro que vai funcionar, mas tem muito mais desafiador. Né? Você imagina você tá na internet rolando o seu feed, recupere seus impostos, tá bom, beleza. Enfim, não é assim que funciona. Agora, o outbound é o nosso foco hoje. A gente tem um time de inside sales aí. Montar o time de inside sales está sendo um desafio. A gente está 6 meses, agora a gente está chegando no ponto, sabe? São 6 meses preparando a galera. Você falou que você fez a Traction recentemente, né? 2 semanas atrás, voltando aqui, né, pessoal? A gente volta a ser aluno. Você precisa ter humildade de aprender, que você tem que aprender sempre. E quando você se coloca numa posição ali onde você está começando do zero, você precisa aprender de verdade. E aí a gente vim para o Traction agora. Que é aquilo que a gente falou, né? Você participou da Imersão e Mentoria, que é um programa
mais voltado para quem já está no momento, né, mais estratégico ou nessa transição de sair completamente, né, do operacional, do tático, para focar mais no estratégico mesmo. Sim. Mas você fez o movimento agora, né, de começar um novo negócio, então você precisa realmente voltar a aprender, não que você não já tenha feito isso com a JR, Sim. mas é o que você mesmo falou, às vezes você consegue aprender muito com o erro, né, e com a experiência dos outros, né, então você voltou na Traction para poder entender, putz, eu estou criando um novo negócio, eu preciso de novo fazer um monte de coisa operacional aqui, fazer um monte de decisões táticas, né, preciso aprender isso novamente, e aí a Traction, ela solve, Sim. né, ela resolve exatamente esse tipo de necessidade. Exato. Você voltou para o assento do aluno com toda a humildade do mundo para falar, vou aprender de novo, que eu vou fazer de novo ao que eu já fiz, mas agora eu posso fazer melhor ainda. Sim, voltei para e mais rápido. Voltei para aprender e primeiro aprende para depois você ensinar ao meu time que está lá, que precisa também ser desenvolvido. E a você responsabilidade multiplicar isso. né? E a responsabilidade maior nesse momento de desenvolver todo esse time é minha. Sim. Então, eu tenho que ter a humildade de aprender. Legal. E a sabedoria para transmitir esse conhecimento para todo mundo. Isso legal. Daí é algo que eu tenho. Isso faz parte de uma evolução também, de um desenvolvimento que a gente vem fazendo, né? Porque primeiro você precisa liderar a si mesmo para depois você liderar melhor as pessoas e ser um bom empreendedor, gestor. Então, a jornada agora que eu estou vivendo é de construir tudo isso, né? Do zero para ir para o topo. No dia que a gente inaugurou a nossa sede lá, ano passado, em abril a gente inaugurou aqui em fevereiro, primeiro em São Paulo, fincou a bandeira aqui. Em abril a gente inaugurou a nossa sede operacional, porque a gente estava na salinha lá de 20 metros quadrados. Sim. Meu filho falou assim, pai, você imagina essa marca da Axie num prédio grandão lá em Nova York, hein? Não ia ser legal? Cheia de luzes assim. Ele dormiu, na hora de dormir, no dia que inaugurou, ele falou isso pra mim. Cara, e sabe o que eu vejo hoje na minha cabeça? Daqui a alguns anos, eu vejo essa marca num prédio gigante em Nova York. E é isso que eu enxergo todo dia quando eu acordo. Eu falo, cara, eu tô trabalhando para deixar a nossa marca num prédio gigante lá em Nova York. Igual vocês fizeram lá no Nasdaq, algo parecido com aquilo. Que e legal. levar o time todo lá para frente pra gente se orgulhar muito dessa jornada e construir algo grandioso. Olha aí, grandioso e de muito valor. Você visualizou a janela da Faria Lima, aconteceu, né? Aconteceu. Quem sabe agora também não vai acontecer esse letreiro aí lá O que tá na minha mente aqui em Nova York. É a nossa marca lá num prédio gigante em Nova York, ou quem sabe lá naquela praça da Nasdaq lá. Que legal. Cara, pô, que papo fantástico. Obrigado, muita informação legal. Espero que o pessoal tenha aprendido bastante, espero que tenha sido útil, tanto as dicas, os insights, como também, né, se no mínimo esse papo aqui tiver servido para despertar a atenção das pessoas a olharem um pouco com mais cuidado, né, para sua gestão tributária dos seus negócios, sabendo agora que 95% das empresas, então provavelmente 95% das pessoas que estão nos assistindo aqui não fazem isso bem feito, né, já vai ter sido um grande valor para quem nos ouviu até agora. Mas queria, antes de encerrar aqui, pedir para você fazer aí uma consideração final, deixar um conselho, talvez, aí para quem está nos ouvindo, nos assistindo, sobre que conselho você daria para quem está dando esse primeiro passo para se tornar um gestor, um empresário, né? E alguma coisa que você aprendeu ou que você não repetiria, o que é que você pode dar aí de dica disso aí? E aproveitar já, logo em seguida, deixar aí seus contatos aí para quem quiser te acompanhar um pouco mais, a JR, a Axen, para que o pessoal possa seguir você lá no Instagram, nas redes sociais. Legal, Tony, obrigado. Tenha humildade de sempre aprender a reaprender. Eu acredito que o esforçado vence o talentoso. Foi assim que eu construí a minha jornada. Então, tenho esforço. Entendo que a geração de hoje ela vai sofrer com uma tendência de achar que as coisas são fáceis, que se constrói um negócio do zero de um dia para o outro. Isso é mentira. Não existe isso. Todos os grandes negócios que eu conheço, os grandes empresários que eu conheço, eles construíram seus negócios baseado em muito trabalho, dedicação, suor, sangue e lágrima. Então, essa é a realidade. Não acredite em nada diferente disso. A não ser que vocês ganhem uma herança ou acertem na loteria. Eu não conheço outro jeito de fazer, a não ser esse. Acredite nos seus sonhos, visualize seus sonhos, ponha eles no papel, ponha a data, se comprometa. Deixa isso fluir pelos seus ossos, sua mente, seu corpo. Se junte
a pessoas boas, melhores que você, seja o mais burro da mesa, tá? Na posição de humildade é onde você mais aprende, então seja humilde, escute, mas não deixe de falar o que você sabe para pessoas que são bem mais importantes, maiores que você, porque você pode estar fazendo diferença para alguém naquele momento. Esses são os conselhos que eu deixo. Legal. Bom, vocês podem me encontrar nas redes sociais, meu Instagram pessoal, @VitorCleal. A gente tem o Instagram também da JR, @JR Contabilidade Oficial, sou vice-presidente lá, então a gente pode ajudar vocês com questões que são vinculadas à área contábil. Nós temos um time de especialistas lá que atende o Brasil todo, a gente está presente em mais de 70 cidades, em 12 estados. A gente já chegou num nível de entrega fantástico, de modificar a legislação para transformar a realidade de empresas, né? Legal. E @Axen Consultoria, que é a nossa empresa de soluções, nós na jornada toda já batemos 300 milhões, 50 antes, 250 agora. Então acredito que a gente sabe alguma coisa disso, pode ajudar. Como disse semana passada, né? Jantando com um amigo e membro do clube, cliente, ele me disse, você me economizou 5 Ferraris e meia. Muito obrigado por isso. Saúde. Então, quem quiser economizar algumas Ferraris, fique à vontade, à tua disposição. Nada mal, nada mal. Pô, obrigado de novo, cara, pelo tempo, pela papo aqui, muito bom. Espero que tenha sido útil aí também para quem está nos assistindo. E deixar aqui também, né, meus recados aqui finais para que vocês nos sigam no @G4Podcasts. Me segue lá também no meu Instagram, @TonyCelestino. Estou trazendo aí alguns dos cortes e alguns dos assuntos, né, relacionados aqui à gestão e ao que a gente discute aqui nos nossos episódios. E fica de olho aí nas nossas redes sociais e no nosso podcast para que você possa acompanhar aí os nossos próximos episódios e aprender ainda mais com os nossos alunos, membros do clube e com todo mundo que a gente está trazendo aqui como os convidados, com um foco em levar conhecimento, experiência e insights aplicáveis aí para vocês. Valeu, obrigado pela audiência e até a próxima. Obrigado. Obrigado, Tony. Valeu.